Olá, eu sou Ico Miranda e estou aqui mais uma vez para apresentar o Por Detrás das Máscaras. Hoje trago-vos um artista bastante especial. É das artes plásticas e vamos conhecer um pouco do mundo de Michel Onésio. Bem-vindo ao Por Detrás das Máscaras. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Michel Onésio, conta-nos um pouco quando é que começa o teu percurso nas artes e principalmente nas artes plásticas. Pois, é assim, nas artes plásticas eu comecei com arte digital. Isso foi por volta dos anos 2017, 2018, quando comecei a fazer figuras de pessoas nuas, nesse caso. Então, a partir de lá, mas depois de começar com esse projeto, com esse coisa, com essa técnica, depois eu decidi que não. Eu acho que não é que eu não quero parar, quero descobrir mais sobre mim e fui mais além e acabei descobrindo a pintura, nesse caso abstrata, nesse caso, meio que os meus desenhos eram meio abstratos nesse caso, não eram assim tão realísticos. Então, foi exatamente. Foi por aí. Pois. E tu hoje tens uma linha bem abstrata, Pois. bem particular também dentro do que se pode dizer abstrato. Exato. Quais são as tuas reais motivações para a criação destas obras num lugar tão abstrato? É assim, como já havia dito, né? As minhas obras eram meio abstratas, então eu não consegui me conter com aquilo que eu já tinha. Então eu queria abranger mais um outro mercado e explorar mais a minha mente e a minha criatividade, nesse caso. Então foi daí de onde surgiu esse impulso para poder trazer algo diferente, né? Como artista visual cá em Moçambique. Então foi mais ou menos isso. Foi. Gostava de perceber quais são as formas que tu decides comunicar a partir deste material que pode ser tão abstrato. Se comunica, se não comunica, se é objetivo, se é subjetivo. Quais são as tuas reais motivações? Ok, é assim, a minha arte é basicamente algo que vem do subconsciente, nesse caso, então é uma terapia para mim, de uma forma pessoal, e também ajudo, ou posso assim dizer que ajuda a desconstruir algumas ideias ou alguns pensamentos que eu não consigo, de forma subconsciente, traduzi-los. Então, fazendo a minha arte é uma forma de autoterapia também e é baseada em movimentos, em ação nesse caso. Então é basicamente uma performance também que liberta o meu corpo, liberta a minha mente e deixo tudo fluir. Então, e depois o resultado final acaba sendo algo interessante para mim, pois posso conseguir traduzir os meus sentimentos e o meu subconsciente. E queres partilhar-nos um pouco como é que é este momento no teu estúdio ou no teu ateliê, quando estás a criar as obras? Já falaste em performance, se danças enquanto pintas, quais são os teus grandes rituais? Pois, é assim, eu quando começo a pintar, aliás, antes de começar a pintar, quando vou ao estúdio, eu levo um tempo para fazer isso. Estico a tela, deixo ali e sento-me num lugar, começo a olhar, começo a deixar os meus pensamentos fluírem e, por vezes, tenho um diário, nesse caso, então, onde anoto os meus pensamentos antes de pintar. Então, depois disso, guiando-me no texto que eu escrevi, então a arte flui nesse caso. Então é basicamente dessa forma. E quanto a essa parte performativa, é mais os movimentos espontâneos que eu faço quando estou a pintar. Então
É basicamente isso. E depois de pintar também, sento-me e observo. Então é uma questão de observação também nesse caso e composição que faz parte do meu processo. Eu não sei se vou fazer uma pergunta um pouco, não diria provocante, mas que talvez possa ser um pouco invasiva. Pois. Quais são os teus pensamentos? O que realmente circunda a tua volta enquanto crias? Ok, geralmente, como já havia dito, são algo subconsciente nesse caso, então, mas tudo provém de uma parte íntima, pessoal, nesse caso, de um pouco de dor e um pouco de reflexão sobre o que acontece à minha volta e basicamente isso. Então, Como é que tu também sentes que enquanto um artista jovem que começa a pintar profissionalmente, acho que a partir de 2018. Exato, pois. Como é que tu sentes que foi essa tua inserção e aceitação da tua arte no nosso contexto e depois no contexto internacional? Como é que foram as primeiras sensações que tu tiveste? Exato. É assim, não é assim tão fácil de ser um artista abstrato em Moçambique, pois muita gente não tem um olho ou uma percepção para aquilo que é arte abstrata e principalmente tão abstrata nesse caso. Então não foi fácil conquistar as pessoas ou fazer com que as pessoas apreciassem a minha arte cá em Moçambique inicialmente, porque essa é a minha fase. O início está aí, estás a ver? Percebes? Então, conseguir conquistar o amor e a apreciação da minha arte para as pessoas que estão aqui em Moçambique. Então, depois, o passo seguinte é levar para fora, e que é mais fácil porque existe muita arte abstrata internacionalmente e existe muita aceitação, mas muita competição também. Então, exato, por isso que... São dois polos completamente diferentes. Pois. Michel, tu falavas, por exemplo, dessa dificuldade ainda em se aceitar uma arte que seja abstrata. Pois. Recebeste muitas críticas no início ou nem por isso? Nem por isso, não recebi muitas críticas, mas tive algumas críticas, pois, para poder melhorar o meu traço, a minha técnica, etc. E com a prática também, acabei melhorando, pois. Essas tuas conexões internacionais, e como bem disseste, que há um mercado internacionalmente que é muito mais competitivo, Pois. Que eu vou usar até... Acho que Michel Onésios, lá fora existem, sei lá... Exato. Milhares deles, mas como é que tu consegues internacionalmente deixar uma marca que é somente tua? Exato. Então, a prática nesse caso é que faz de mim diferente dos outros. Então, é basicamente isso e... Então, a prática mesmo. E ver muitos artistas internacionais, saber como é que eles trabalham, investigações, etc. Porque uma parte da minha arte provém de artistas abstratos que neste momento já não existem, então basicamente busco a minha inspiração de lá e tento desconstruir o que eles já fizeram para poder achar aquilo que é a minha autenticidade como artista visual. Michel, eu acho que no teu trabalho tu és uma pessoa muito dedicada ao trabalho, mas que tu tens quase que uma intimidade, uma proximidade, acho que também uma introspeção com aquilo que é o teu espaço de criação. Quantas horas passas criando? Quantas horas do teu dia são dedicadas ao teu trabalho? É assim, o meu trabalho é feito pelas manhãs, então logo pelas 7 horas eu já estou em pé e começo a pintar até por volta das 14, 15 horas. Então
Sem pausas, sem refeições ao meio. Pois, as refeições sempre fazem parte do. Porque pá, sem nenhuma refeição também já fica um pouco difícil. Sabe, o vazio não fica em pé. Pois, então, mas o processo é mesmo assim, desde a manhã até por volta das 15 horas já dedico mesmo para a minha arte. E que tem pausas, né? Como já havia dito, observação, etc. Então, essas são as pausas que eu tiro, mas o tempo é esse mesmo. E como é que é este processo também eu diria, de venda das tuas obras cá, internacionalmente? Como é que sentes esse mercado? Se tens um curador ou não? Se há uma outra equipe que tem trabalhado contigo? Ou se és um artista multifacetado, autodidata? E como é que funcionam um pouco estes processos? Sim, é assim, quanto à questão de vendas, cá em Moçambique eu não posso mentir, como já havia dito, que é uma arte que ainda não é muito apreciada. Então, ainda é um pouco difícil, ainda temos que conquistar esse mercado e clientes para essa área, pois. Mas, internacionalmente, existem muitas pessoas interessadas em arte abstrata e tenho parcerias com galerias de fora, nesse caso. Então, é basicamente assim que eu consigo vender as minhas obras, tendo essas parcerias com galerias internacionais. Então estas obras vão para estas galerias internacionais. Exato. E depois consegues vender. Mas todo o processo de contacto é feito somente por ti? Pois, eu sou mesmo a chave, a pessoa principal que vai atrás dessas oportunidades, pois. E esta dinâmica, ela não te cansa? Sentes que precisas de transcender para outro lugar? Ou estamos naquela discussão, naquela velha discussão que ainda não temos estruturas para ter curadores, gente que cuide da nossa agenda e etc, que a gente só se dedica a um estágio de criação. Como é que esses processos são feitos? Qual é a sensação que tu tens? É assim, numa fase inicial ainda sou artista independente em todas as áreas, em tudo, percebes? Então eu sou a pessoa que cuida de tudo mesmo. É meio cansativo por vezes, mas a gente quer vender, a gente quer trabalhar e quer fazer dinheiro para poder viver, pois. Então tem que ter uma agenda mesmo e seguir isso. Pois. E é possível, lá volto eu com esta pergunta que é clichê, é possível em Moçambique viver da arte? Essa pergunta é mesmo... É clichê, mas vamos falar sobre isso. Pois, é assim, eu acho que é possível, com uma certa dedicação, é possível sim, é possível viver da arte. Existem muitos artistas que vivem da arte em Moçambique, então, mas, como já havia dito, essa dedicação e essa ousadia de colocar o trabalho em plataformas internacionais, etc., é o que faz com que os artistas possam, de certa forma, viver assim da arte. E um artista tem que saber fazer tudo, percebes? Então, para mim também é assim. Então, eu tenho que estar em todas as áreas mesmo. Pois. Então, concordas que vês vantagens no facto de, embora não termos a tal estrutura, né, como é nos outros países, a gente tem um curador, um agente e uma agência que cuida de toda esta parte. O artista só cria, mas nós estamos muito num contexto onde ainda não há muito estes trabalhadores da arte, fora o fazer a arte, que isso agrega algum valor. O facto de não termos estes curadores, agências e que nos tornam autodidatas, vês vantagens ou desvantagens? Existe alguma vantagem, pois, porque, nós já aprendemos como fazer as coisas e quando já temos alguém para cuidar da nossa arte, venda, etc., então nós já sabemos por onde começar, percebes? Então, e como direcionar a pessoa que vai tratar da nossa imagem, das vendas, etc. Então, é vantajoso sim fazer as coisas por si, pois.
Recentemente fizeste uma exposição Pois, neste espaço em que estamos aqui a Pois, conversar, exato, 16 de exato. Eto. Queres falar um pouco desta proposta que nos apresentaste e que começaste com uma performance em que tu pintaste ao Foi. vivo? Como foi? pois. Ok, foi um desafio inicialmente fazer uma performance porque é uma vulnerabilidade muito grande estar em frente a muita gente e a deixar, ok, o teu processo, o teu interior para fazer parte daquilo que é o público. Pois, então foi desafiador, mas foi uma experiência muito interessante e no momento eu senti-me sozinho e não prestei muita atenção, não estava muito focado em quem está a ver-me naquele momento, então isso é que facilitou o processo. E a exposição para mim foi uma surpresa, porque na verdade eu não esperava ver muita gente. Como já havia dito, é um pouco, ok, esta arte abstrata é um pouco difícil ter apreciadores, pois, mas foi uma surpresa para mim, foi muito bom, a experiência foi boa e pude apresentar algo diferente nesse caso. E neste processo tiveste acompanhamento de um curador? Quem foi? Como é que foi esse contacto desse olho que é externo e que observa e que analisa as tuas obras? Ok, sim, tive o apoio de um curador, João Roxo, nesse caso. Ele ajudou-me com a curadoria da exposição, nesse caso. Então, e foi muito interessante mesmo estar com alguém que percebe o que é a curadoria, e etc. E como colocar as coisas num determinado espaço. Pois. E como foi esta decisão para a escolha, por exemplo, de João Roxo? Por que o João Roxo? Ok. Sim. Ok. É assim, eu já tenho acompanhado o trabalho de João Roxo e eu vejo que ele é uma pessoa muito dedicada ao trabalho também. Então, qualquer coisa que exista, ele sempre está lá. Então, eu aprecio muito essa força de vontade de poder ajudar, de poder trabalhar e poder fazer a arte crescer no nosso país e fora, nesse caso. Então, foi basicamente, a escolha foi mesmo pela dedicação dele, pois. Tu és um artista que não só vive a sua bolha, né? Exato. Acho que vejo-te sempre em outros inventos de outros artistas e de Pois. várias outras disciplinas artísticas. Exato. Pensas em algum momento criar colaborações com outras disciplinas artísticas que não sejam necessariamente das artes plásticas? Se já vê essas conversas, se existe essa possibilidade numa época em que nós dividimos quase que tudo, né? Exato. Até as candidaturas, né? Artistas visuais, performance, toda essa segregação Exato. que as indústrias culturais e criativas nos trazem, que de certa forma têm às vezes o seu interesse. Tens pensado um pouco nestas colaborações fora da caixa? Exato. Então, é algo que eu penso, pois, que está em mente, mas não tenho nada em mente por agora. Talvez venha com mais conversas com os outros artistas, fora das artes visuais, nesse caso. Mas, por agora, não estou muito focado em colaborações, mas quem sabe? Quem sabe? Ok. Exato. Se for existir algo interessante, eu vou. Que sensação é que tu tens da geração mais velha? Ok? Se há uma geração mais velha de pintores, escultores e a vasta grelha de artistas plásticos que tenham também a tendência para o abstrato. Aqui em Moçambique, se tens algum contacto com essa geração que não é tão nova? Ok, exato. Pois, eu tenho visto arte de artistas
da velha guarda, posso assim dizer, né? Então, como, por exemplo, o Bucheca, nesse caso, a arte é um pouco abstrata e é muito interessante, pois, e por acaso tenho esse contacto e aprecio muito a arte de moçambicanos, pois, que tem esse traço meio abstrato, pois. E sentes que esta geração da velha guarda está aberta a perceber esta nova geração de artistas que pinta a partir do abstrato, a partir das suas vivências e das sensações que tem, como é no teu caso? Exato. É assim, eu acho sim que é possível sim existir esse espaço de apreciação da parte deles para nós, os artistas, posso assim dizer, emergentes, novos nesse caso, existe esse espaço, pois. Michel, qual das tuas obras achas que foi mais desafiante de criar? Porque eu sinto que tu crias a partir das tuas sensações, do teu subconsciente, e eu acho que também, acho que a tua criação, não sei se estou errado, deve ser um pouco dolorosa, ou se não bastante dolorosa. Pois. Qual das tuas obras é, assim, das que teve um parto difícil? Ok. Eu acho que talvez não tenha algo que foi assim tão difícil de criar, porque tudo flui no momento e, para mim, tudo tem um certo significado, uma certa emoção, uma certa sensação. Então, eu acho que não existe nenhuma obra que foi assim tão difícil de criar. Então, todas acabam sendo difíceis de uma certa forma. Devido à expressão correta ou à tradução daquilo que são os meus sentimentos. Então, acaba sendo um pouco desafiador nesse caso. Então... Sim, é nessa onda do desafio que eu questiono, porque tu te colocas, tu dás parte de ti, doas partes das tuas emoções para a tela. Como é que é esse processo? Exato. Então, basicamente, é mesmo esse, é algo desafiador nesse caso, criar as obras. E é um processo, cada processo é diferente e cada processo tem os seus desafios também. Então, cada obra requer uma certa dedicação e sempre encontro um desafio. Por exemplo, às vezes eu posso começar uma obra e pensar que já terminei e depois, de um certo tempo ou certos dias, depois volto a rever a obra e vejo que não, talvez isto precise mais de algum trabalho nesse caso. Então, é basicamente assim. Quais são os materiais que tu normalmente usas? Por exemplo, eu vi uma exposição tua que foi na semana LGBT, em que tu usaste outros materiais que não são muito comuns. Exato. Queres falar um pouco dessa exposição? Pois. Então, aquela exposição foi uma das exposições meio desafiadoras também, devido aos trabalhos, obras que expus, porque era algo mesmo inconvencional nesse caso. Então, a exposição foi desafiadora, mas foi muito interessante, pois pude criar algo diferente nesse caso e trazer uma abordagem um pouco intensa nesse caso. Então, E qual foi a decisão que tu tomaste? Por exemplo, há uma obra tua que não me sai da cabeça dessa exposição específica, que era uma mini árvore ou um ramo que parecia uma árvore. Exato. E que tinha assim vários preservativos à volta. E eu não sei se eles tinham realmente sêmen lá dentro, mas também parecia. Exato.
Queres falarmos um pouco sobre esta obra, que eu me lembro também que era uma obra que era muito questionada dentro da Pois. exposição. Exato, acho que foi a obra mais questionada mesmo, tens toda a razão. Exato, então a criação daquela obra foi mesmo, meio provocativa nesse caso. Então trazer os preservativos com aquilo era tinta que estava dentro dos preservativos, pois não era céu. Então, mas eu coloquei uma tinta branca e uma tinta vermelha. Então, para, basicamente elucidar as pessoas a importância do uso do preservativo, pois da prevenção que deve ser tomada. Uau! Super interessante. Tens em mente alguma exposição para os próximos tempos? Se isso está a ser desenhado, arquitetado? Ok. Eu posso dizer que sim, mas talvez para o ano de 2024, nesse caso. Mas tenho algo em mente, pois talvez seja uma colaboração, mas não vou entrar em muitos detalhes. Claro, ainda é segredo de Estado. Pois. Estiveste recentemente em Cape Town. Queres falar do que esta experiência, sair de Moçambique e passar uma estadia em Cape Town? Exato. O que esta viagem significou para ti enquanto artista? Pois, foi bastante interessante, pois eu estava numa cidade onde estava rodeado de muitos museus, galerias, etc. Então pude, de certa forma, ir a alguns museus como o Zitsmoka, que é um grande museu a nível da África, acho que é um dos maiores nesse caso, e foi muito interessante ver a diversidade da arte no museu. E em outros museus também foi muito interessante ver a história do país e dos artistas de Cape Town e da África do Sul, nesse caso. E também tive uma oportunidade de comprar um livro que tem a arte de artistas de Cape Town. Então foi interessante depois como artista. E conseguiste criar obras lá? Fizeste algumas obras ou algumas colaborações com alguns artistas durante essa viagem? Colaborações não tinha intenção de colaborar com Adoro, tu és bem claro nesse aspecto, que é tipo, não tenho nenhum interesse de colaborar agora. Pois. Mas conseguiste criar algumas obras? Pois, certeza. Comecei uma série na cidade de Cape Town, que acabei terminando em Moçambique, nesse caso, mas criei, foi interessante mesmo, foi uma série muito interessante para mim, porque foi numa altura em que também acabava de perder a minha mãe, então ela sofreu de câncer e foi um processo libertador para mim, então comecei as obras em Cape Town, depois terminei cá em Moçambique para juntar essas emoções e de uma fase em que eu estava mesmo a viver a minha vida nesse caso e voltar para Moçambique também para reviver as emoções que de certa forma foram meio dolorosas para mim, então unir essas duas emoções foi bastante interessante para mim. Pois. Ótimo! Esta produção tem uma mania, às vezes, assim, de preparar surpresas para os convidados, mas não é culpa minha, não é culpa minha. Vejamos. É culpa da produção e eu nunca tenho nada a ver com isto. Ok. A produção tem aqui algumas perguntas para ti. Exato. Vamos a isso. E se não quiseres responder, tens este shot e não precisas de responder nada, tomamos o shot e já está. Ok. Primeira pergunta. Se tivesses de pintar um prédio na cidade de Maputo, qual seria e em que zona e porquê? Uma questão interessante. Um prédio na cidade de Maputo. Existem vários prédios que eu já vi e fiquei interessado. Talvez o prédio dos 33 andares. Exato. Porque, eu acho que é um dos maiores cá em Moçambique, pois.
Oh, Moçambique, Maputo, né, que eu já vi, então, e já ouvi. Então, talvez seria interessante fazer uma pintura lá e... exato, porque... E tens assim já uma visualização de como seria essa pintura? Não tenho, mas se calhar no momento existiria. Ok. Pois. A segunda pergunta. Qual destas pinturas é mais icônica? O mural na Praça dos Heróis Moçambicanos ou a italiana O Carro Pintado por Malangatana? Yeah. Esta questão. Não sou eu, produção! Esta questão coloca-me mesmo no... Ok, contra a parede, pois. Então... Mas se quiseres tens o shot, que é tipo... Ok, talvez. Ok, eu vou acompanhar-te. Ok. As surpresas não terminaram por aqui. Uau. Ok. Queres falar dessa imagem e da sensação que tinhas nessa altura? Ok. Esta imagem basicamente foi capturada por mim no meu estúdio caseiro, pois. E aqui eu estava mesmo a trabalhar e esta pintura foi uma das pinturas que fez parte da minha performance cá na 16 Neto. E gostei da foto e gostei de como foi capturada. Exato, então esta pintura traz muita emoção, como já havia dito, foi uma tamanha vulnerabilidade para mim poder expor os meus sentimentos publicamente. Pois, exato. Wonderful. Tens esta. Ok. Esta basicamente estava mesmo no processo de instalação da minha exposição, da minha primeira exibição a solo. Nesse caso aqui estava mesmo a escrever os títulos, etc. Então foi uma experiência bastante interessante também. Exato, fazer parte do processo todo. Muito grato. Michel, esse programa tem assim tão pouco tempo que às vezes sabe há pouco. Exato. Passaram-se 40 minutos e a produção já está tipo, tens pouco tempo. Ok. Mas eu não te deixo sair daqui sem deixares ficar um conselho para a tua geração de artistas e principalmente para aqueles artistas que querem começar a pintar sobre uma veia mais abstrata. Pois. É assim, um conselho que eu daria para os artistas emergentes, nesse caso, é dediquem-se à arte a tempo inteiro. Se quiserem criar e quiserem ser grandes no mundo das artes visuais, é preciso existir uma certa dedicação e estudo para aquilo que é a tua área de atuação. Então, esta é a dica que eu deixo para todos os artistas. Trabalhem e não criem de uma forma assim, basicamente com muitas pausas. Então, a prática diária é muito importante. Então, os artistas devem criar todos os dias, a todo momento. Muito grato, eu estou super feliz por ter sentado comigo a esta mesa e de gostarmos deste vinho e também do shot que escusaste de responder uma das perguntas. Pois. Mas quero te agradecer imenso. Exato. Meus queridos, como sempre, isto tem que chegar sempre ao fim. Mas eu convido-vos a acompanharem os outros episódios, a partilharem este episódio e a gente vê-se já no próximo episódio. Até já!